Olá, tudo bom? Vamos falar de um tema meio polêmico hoje? Eu falo polêmico porque muita gente tem um certo preconceito quando fala em dependente químico. Porque quando você fala em dependente químico, geralmente a pessoa só pensa naquele lá da Cracolândia, né? Que usa drogas, como maconha, cocaína, e aí tem aquele preconceito, imagina, e fica, ai, não. Mas, gente, vocês precisam entender que a dependência química não é só com essas substâncias. Porque a dependência química já é claro. Eu sou dependente de alguma substância. Para que o meu organismo funcione ou eu esteja bem, eu preciso ingerir alguma substância. Seja uma droga lícita ou ilícita. Como assim? Bom, droga lícita vocês sabem, tem por aí de fácil acesso. O fumo, a nicotina, né? Só no cigarro tem várias substâncias, são mais de 200 substâncias. Tem o álcool, tem a cafeína, que é uma substância que causa, sim, dependência, tá? Ai, eu preciso tomar um café hoje, eu tô com muita dor de cabeça. Tô nervosa, preciso tomar algo. Isso é uma dependência. Tá? Então, a Organização Mundial de Saúde define a dependência como um conjunto de comportamentos que eu mudo o meu comportamento devido àquela substância, o modo cognitivo de andar, falar, até de pensar, porque tem assim alguma alteração, né? E tem o fisiológico. Você bate o olho às vezes numa pessoa, você percebe que ela está precisando de uma dependência, porque aquela droga pode trazer doenças para ela. E nós temos vários tipos de drogas, se vocês não sabem. Nós temos a dependência psicoativa específica, tá? Que é aquela que é o fumo, o álcool, o crack, cocaína, essa é o que vocês mais conhecem, tá? Nós temos a dependência química psicoativa através de outras substâncias como a morfina. Eu tomei uma vez porque estava com dor. Nossa, ela causou uma sensação tão gostosa de prazer. E aí você acaba ficando dependente da morfina, dolantina, o diazepam, né? Tem gente que não dorme se não tomar um remédio para dormir. É uma dependência daquela substância. E tem substâncias químicas, substâncias farmacológicas. Que às vezes você pensa que não, mas tem gente que vicia. O Aturgil é um exemplo bem característico. Tem gente que tem obstrução nasal intensa. Então, na hora que toma o Aturgil, sente aquela coisa boa. E acaba se viciando nisso. E toda dependência química, você sabe, traz uma consequência grave para o nosso organismo. Tá? Em algumas delas, se você tiver um excesso, pode levar até a morte. Então, a gente precisa ficar de olho. Mas o que causa uma dependência química? Gente, são vários fatores, tá? O meio social, os seus amigos, né? Que eu digo que não é amigo, porque amigo não te apresenta para droga, né? Mas existem, são vários fatores. Inclusive, às vezes, uma doença crônica. Eu tenho uma doença, dor, por exemplo. É o que mais leva a viciar em Voltaren, a Tilenol, outras substâncias farmacológicas, tá? Ou uso de algumas substâncias de muito tempo, você acaba eu não consigo parar de tomar essa solução, não preciso parar de tomar isso. Então, eu uso daquelas substâncias frequentemente, café, Coca-Cola, né? Guaraná, outras substâncias que você precisa dela para se sentir melhor, tá? A condição em que você vive, condição social. Mas condição social. Sim, porque se você olhar, o seu mundo muda muito. Às vezes você fala assim, mas o rico não tem problema? Tem, porque o rico tem a falta da atenção dos pais, monitoramento também se envolve, então o meio ambiente em que a gente está ajuda. Então, às vezes, o meio social ajuda, porque você tem mais condições financeiras de adquirir a droga. Então, você tem esses
prazeres nas substâncias, esses meios de alcançar a droga, então você consegue se viciar assim nas drogas, tá? A genética, por exemplo, uma pessoa que usa cigarro, você pode olhar, na família sempre tem alguém que usa cigarro, ou quando não é um namorado. O álcool, por exemplo. Na família, geralmente, as pessoas, um bebe, outro bebe e vai passando de pai para filho, certo? Transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, leva a depender de ansiolíticos, tá? E não consigo ficar sem, se eu ficar sem eu começo a ter tremores, começa a entrar a síndrome de abstinência, então é importante, tá? A rejeição, gente, a rejeição que leva mais à dependência química, principalmente a rejeição dos pais, de alguém que você ama. Eu preciso, eu não tô muito ruim, eu vou encontrar alguma coisa que me faça bem. Aí vem aquele amiguinho, né? Te oferece aquelas substâncias que você sente prazer na hora, mas que depois leva a essa dependência química. Falta da presença dos pais na vida dos filhos. Muitas pessoas, adolescentes, jovens ou até crianças, entram no mundo da dependência química porque não tem pais. Quando tem pais, pais estão ausentes, não estão presentes, não controlam, tá? A disponibilidade da droga, onde eu tenho, onde eu acho. Esse é o maior problema da dependência química. Onde eu acho, eu sei onde eu tenho, tá? Então, os sintomas, quais são? Como é que eu sei que uma pessoa é dependente químico? Primeiro, os sintomas é o desejo incontrolável de consumir aquela substância. Eu começo a sentir até sintomas físicos se eu não consumir, tá? A cafeína, por exemplo, tem gente que tem dor de cabeça, passa mal, só melhora se tomar o café. Tomei o café. Ou a Coca-Cola. Então, é o desejo incontrolável. Eu preciso tomar um vidrinho de álcool, eu preciso tomar uma cervejinha, uma cachaça, um uísque, tá? Eu preciso fumar. Isso faz com que você cada vez mais vai usando essa substância e consumindo e tendo desejo. Isso vai virando uma bola de neve, tá? Isso não vai parar, tá? O aumento da tolerância. Por exemplo, eu tomei uma vez, a primeira vez eu senti mal porque eu tomei a primeira vez. Mas eu precisei de uma primeira vez e eu gostei. Esse é o maior problema da dependência química. A primeira vez, a primeira tentativa, primeiro contato com a droga. E se eu gostar dela, aí piora. Aí é que eu vou querer sempre tomar. Então, a primeira vez eu sinto aquela... não aguento só isso. Aí daqui a pouco, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E isso vai aumentando. Então, a tolerância àquela droga vai diminuindo, você vai aumentando. Então, você vai ficando cada vez mais tolerante. Então, você vai cada vez mais buscando mais aquela droga. Muitos dependentes de droga se tornam agressivos. Conforme a droga, ele se torna agressivo com a família, começa a mudar todo o comportamento. Por isso que fala que é uma mudança de comportamento, que ele começa a agredir as pessoas que estão ao redor dele, tá? Então, ela tem uma mudança totalmente de comportamento que você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Então, você começa a observar o que aconteceu com ele. Ele não era assim, agora ele está assado. Por que está acontecendo isso? Né? E aí entra a síndrome de abstinência, que é dependendo da droga, tem tremores, mal-estar, palpitação, né? Começa a ver coisas, então precisa do uso daquela droga para poder me sentir melhor, né? Como é que a gente faz o diagnóstico de uma pessoa dependente de droga? Primeiro que vai ser difícil é a pessoa assumir que ela é dependente daquela substância. Não, imagina, eu não sou dependente. Aí quando ela consegue realmente assumir, muitas pessoas, você vai fazer um exame físico, porque só pelo exame físico você já percebe que ela não está bem, ela depende de alguma substância, tá? Que existe algo errado. Depois você pode fazer alguns exames de sangue,
para ver qual substância, o que está acontecendo, tá? Mas o mais importante é passar com uns médicos, não só médico clínico, né? Mas como psicólogo, psiquiatra, principalmente psiquiatra, em que ele vai fazer um questionário para poder fazer o diagnóstico fechado, dependente químico. E você percebe, às vezes, pelo comportamento da pessoa, tá? Então, isso que fala, o exame físico, o histórico, esse é o melhor meio de fazer um diagnóstico, porque você vai colher todo o que ele está consumindo, quanto tempo, e você vai sentir, vai perceber como que é isso. Como que é feito o tratamento? Bom, o tratamento vai depender muito de cada pessoa. Cada pessoa reage diferente frente a determinada substância. Então, eu preciso, para fazer o tratamento, eu preciso saber quanto tempo que a pessoa está fazendo uso dessa droga, tá? Eu preciso conhecer um pouco a pessoa, porque determinada droga age diferente em cada organismo, em cada intelecto. Então, eu preciso avaliar isso, tá? Eu preciso avaliar a quantidade que ela usa daquela determinada droga, quanto que ela faz disso, quanto que isso está atrapalhando. Eu preciso entender o que essa droga trouxe de malefício para o seu organismo, porque determinadas drogas trazem problemas no rim, no físico, no rim, no pulmão, na pele, no sistema esquelético, causam fraturas. Então eu preciso avaliar isso tudo. Então muitos, dependendo da substância em que a pessoa usa, às vezes ela precisa de uma internação para tentar tirar essa substância do nosso organismo, que nós chamamos de desintoxicação. E aí eu preciso de toda essa avaliação, se há necessidade ou não. Mas eu preciso sempre daquele apoio psicológico, aquele apoio terapêutico. Eu preciso de um grupo estar ao lado dele e da família, porque o dependente alcoólico, o dependente químico, ele acaba interferindo na família, no meio familiar. Então a familiar também fica um pouco desestruturada. Então eu preciso desse apoio da família também. Tá? Então envolve várias instâncias, várias pessoas, mas eu preciso disso. E aí, qual o prognóstico? Bom, para que eu possa dizer que a pessoa está totalmente curada dessa substância, ela primeiro precisa mudar o estilo de vida dela, porque não adianta nada ela não mudar o estilo de vida dela, porque não adianta ela querer se livrar daquela determinada substância se ela continuar no meio de achar aquela substância. Para ela vai sentir necessidade de buscá-la. Então eu preciso mudar meu estilo de vida, tá? Mudar o meu comportamento, procurar outros meios, procurar outras saídas, buscar outros interesses na vida, estudar, crescer, certo? Nós precisamos de uma boa política de droga. Então é aquele controle que existe sobre a droga, onde achar, é proibido, é pegar, então nós precisamos disso. O mais importante é o apoio, tá? Então para que nós tenhamos sucesso no tratamento da droga, nós temos que ter todo aquele apoio da família, do paciente, nosso também, lembrando que existe uma coisa muito importante nesse tratamento, a crença. Quanto mais acreditamos em algo, em um futuro, em dias melhores, sobrevivemos melhor a essa substância. Não importa qual seja a substância, para nós, se nós tivermos uma crença de que temos algo melhor nos esperando, temos um objetivo, isso nos impulsiona ao tratamento e à cura dessa substância, tá? Lembrando que eu tenho sempre evitar estar perto dela, tá? Então, aí nós da enfermagem compete-nos ouvir, estar ao lado,
ter empatia, jamais julgarmos, pois não conhecemos aquela história, tá? Então, só abraçar, acolher essa pessoa, incentivar a prática de exercício físico, porque quanto mais exercício físico eu faço, mais eu consigo eliminar aquela substância do corpo, tá? Incentivar ele a buscar outros objetivos na vida que não seja só o consumo daquela substância. Temos que estar atuante. A dependência química não é fácil, tá? Principalmente pro portador dessa dependência, mas existe uma saída e nós estamos ali para ajudar.